Olá, boa noite. Abertas as inscrições gratuitas para um curso de desenvolvimento de software. Governo lança plano que reduz participação da Petrobras no setor de gás. Tabela de frete para caminhoneiros tem mudança. E hoje vamos falar sobre as ligações de empresas de telemarketing, o que representa o novo sistema de cadastro nacional que permite ao consumidor bloquear as chamadas insistentes e indesejadas. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Um programa de incentivo à formação de desenvolvedores de software realizado pelo Instituto UberHub, Educação e Ecossistema de Inovação da cidade de Uberlândia, em parceria com diversas entidades, está com inscrições abertas. O método utilizado pelo UberHub Code Club foi concebido a partir de experiências das universidades de Harvard, Unicamp e UFO. O repórter Júnior Caritel traz mais informações. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Estão abertas as inscrições para o projeto UberHub Code Club, que vai acontecer aqui na cidade, mas quem vai falar para a gente melhor sobre esse projeto é o Gustavo Maierá, que é um dos organizadores. Bom, para a gente começar, não é a primeira vez que está acontecendo o UberHub. E o que é esse projeto? Bom, é um projeto para ensino gratuito de programação de computadores. Então, ele começou no ano passado e passaram por ele mais de 768 jovens. Então, a ideia é introduzir o ensino de programação de computadores e oferecer oportunidade para os jovens que tiverem interesse em participar. Bom, Gustavo, você falou de jovens. Qual que é a idade? Tem uma idade limite para esses jovens participarem? Basicamente, precisa ter apenas o interesse, nas disciplinas de tecnologia, mas de 13 a 21 anos é a faixa etária que a gente está tentando contribuir com a formação deles. E onde que vão acontecer as aulas? Serão 4 instituições de ensino aqui em Uberlândia, na UNA, na UFO, na Uniub e no Pitágoras. E qual que é a importância desses jovens fazerem esse tipo de aula? Bom, na verdade, quando os jovens chegam na fase de universidade, eles ainda têm muitas dúvidas. Então, o nosso propósito é justamente introduzir esses assuntos, essas metodologias de tecnologia, e aí o jovem pode optar por seguir carreira na área e que hoje tem uma procura muito grande pelo mercado. Então, antes da gente encerrar, passa o endereço para as pessoas se informarem melhor sobre o projeto. Legal, o próximo ciclo já vai acontecer em breve, então as inscrições podem ser realizadas em uberhubcode.com.br e convido a todos para poderem conhecer mais o programa e participar também. Porque o prazo está acabando, né? Está acabando, exatamente. Até amanhã à noite o prazo das inscrições desse ciclo. Tá certo, muito obrigado pelas informações e também pela participação. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. Falando agora da agenda nacional, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o governo lançou nesta terça-feira o programa do novo mercado de gás. A expectativa da equipe econômica é que o programa contribua para reduzir o preço do gás natural, ampliando o mercado. Hoje, a Petrobras praticamente domina o setor, sozinha. As metas são aumentar a concorrência, incentivar investimentos e baratear o custo do insumo. E o governo publicou, numa edição extra do Diário Oficial, a suspensão da tabela de frete pago a caminhoneiros que estava em vigor desde sábado. A decisão foi tomada após pressão de motoristas autônomos, que ameaçaram com uma nova greve, como é que aconteceu no ano passado. Veja na reportagem. A decisão da Agência Nacional de Transporte Terrestre de suspender nova tabela de fretes veio após uma reunião no início da noite. Seja suspensa cautelarmente a resolução 5849, até que seja resolvido o impasse com o setor. Voto de acordo com o relator. Aprovado por unanimidade. A resolução suspendida foi produzida pela NTT em parceria com um grupo de pesquisa da área de logística agropecuária ligado à Universidade de São Paulo, na gestão Bolsonaro. O texto previa que 11 categorias de cargas seriam usadas no cálculo do frete mínimo e ampliava os itens considerados no cálculo da tabela, como a distância percorrida, o tempo de carga e descarga do caminhão, custo com depreciação do veículo, remuneração do caminhoneiro e impostos.
O documento foi submetido à consulta pública e recebeu mais de 500 contribuições antes da publicação definitiva na semana passada, o que gerou reação de caminhoneiros que alegam que os fretes não cobrem as despesas com o transporte. Eles decidiram então iniciar novas paralisações, principalmente na região Nordeste, como em Campina Grande, na Paraíba. Eu, como sou colaborador, que sou autônomo, dono do meu próprio caminhão hoje, estou colaborando com os demais daqui da região da Paraíba. Então, não está compensando, porque o óleo está muito caro, frete não tem preço, né? Com a suspensão, voltam a valer as regras definidas na tabela de frete estabelecida em maio de 2018, quando se encerrou, após 10 dias, a greve dos caminhoneiros. O movimento paralisou o transporte de mercadorias e produtos e provocou desabastecimento por todo o país, inclusive de combustíveis. Agora, os fretes pagos aos caminhoneiros serão 21% mais altos do que a tabela suspensa. Para um caminhão de 2 eixos levar uma carga por 200 quilômetros, o frete seria de R$ 444. Com a volta da tabela de maio, será de R$ 540. Uma nova rodada de negociações entre representantes de caminhoneiros e do governo deve ter início na quarta-feira. A decisão de suspender a nova tabela foi comemorada por motoristas autônomos da região metropolitana de Recife durante telefonema feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Nós estamos revogando essa tabela do dia 18, então vai ser suspenso no dia 18. Essa tabela vai sumir até que a gente estabeleça o consenso. Você sabia que é possível solicitar o bloqueio de ligações indesejadas de telemarketing? Sim, é possível e faz parte de uma iniciativa da Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel. Fique por dentro desse assunto que é destaque do nosso JU de hoje. Listas de números bloqueados no celular, avisos de não atender telefones no fixo. Há anos, Luiz tenta em vão se proteger da invasão do telemarketing. Eu, quando quero alguma coisa, eu vou atrás dessa alguma coisa. Ninguém precisa me oferecer, sabe? Eu tenho idade suficiente para saber o que eu quero e o que eu não quero. Segundo a própria Anatel, 9 em cada 10 brasileiros reclamam de ligações indesejadas. E um levantamento internacional colocou o Brasil em primeiro lugar no ranking dos países com o maior número per capita de telefonemas indesejados. São, em média, 37 por mês, mais de 1 por dia. É de madrugada, é de feriado. Esses números que nem é de São Paulo, é outros DDDs. Você já comprou alguma coisa que te ofereceram dessa maneira? Negativo, não compro. Por telefone assim, eu não compro nada. Decididamente, essa estratégia de venda pela insistência não funciona. Pelo contrário, afasta os clientes. Por isso, as próprias empresas fizeram um pacto, finalmente, e prometem obedecer ao pedido de não perturbe. Basta que o consumidor faça um cadastro no site criado pela Anatel. Luiz acessou o novo serviço hoje de manhã. Cadastrou o telefone fixo e o celular. Mas ficou com uma dúvida. Esse telefone já passou em um registro no Procon. Isso, agora eu fico sem saber se eu consegui me cadastrar aqui nesse site ou não. O consumidor que já tenha feito seu cadastro no Procon estadual pode aderir ao cadastro da Anatel e é até aconselhável que o faça, porque são 2 cadastros complementares com 2 instituições que vão fiscalizar em complementariedade também. A fiscalização vai ser feita pela própria Anatel e quem desrespeitar o acordo será multado. Mas o bloqueio não é imediato e só vale para as 8 empresas de telefonia e TV relacionadas no site. Não é de imediato, existe esse prazo de 30 dias que o consumidor tem que esperar e nós esperamos que, decorrido esse prazo, os consumidores realmente deixem de sofrer esse tipo de chamada. Esse cadastro se restringe aos serviços de telecomunicações, então o consumidor que for fazer o seu cadastro ele tem que ter isso em mente, vão ficar bloqueadas as ligações de telemarketing para esse tipo de serviço, mas para os outros tipos de oferta não ficarão. O site Não Perturbe teve 620 mil pessoas cadastradas já no primeiro dia em que foi lançado. Hoje já passa de 1 milhão de cadastros. E é por isso que o JU de hoje vai falar sobre esse assunto. E nós recebemos aqui no estúdio o professor Cristiano Camargo, que é da FAGEM, Faculdade de Gestão de Negócios da UFO. Boa noite, professor. Boa noite, Patrícia. Obrigado pelo convite.
Nós agradecemos sua participação aqui hoje. Também a Soraya Delcade, que é advogada e atualmente preside a Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Seção Uberlândia. Boa noite, Patrícia. Boa noite, obrigada Soraya, pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. Boa noite, Cristiano. Boa noite. Soraya, como vimos na reportagem, o site Não Me Perturbe, ele foi um sucesso, né? Logo quando ele já entrou no ar. E é uma conquista do consumidor. E o que você acredita que foi o embasamento da Anatel para criar essa medida? Realmente, Patrícia, é uma conquista para o consumidor a criação dessa lista nacional do Não Perturbe. E o que ensejou a criação dessa lista foi justamente o alto índice de reclamações perante os PROCONs estadual, né? Porque os consumidores ficam recebendo essas ligações indesejadas, incessantemente, de forma inconveniente, né? Isso foi gerando um elevado número de reclamações que tudo motivou, junto com outros fatores, motivou a criação dessa lista nacional. E, professor Cristiano, o que você imagina, assim, nesse caso, como vai afetar as empresas de telemarketing, essa ação da Anatel? Bom, eu acredito que no primeiro momento tem esse impacto que já está sendo significativo, né? O número de adesões, enfim, que nós conversávamos antes da reportagem, falava com a Soraya a respeito disso, passou de um certo limite, para o consumidor se sentir constrangido a esse ponto, realmente as empresas devem repensar essa abordagem que elas fazem com o consumidor, né? Então, os números já são significativos, já trazem essa enorme adesão no primeiro momento e creio que foi um recado que o consumidor está dando para essas empresas. Eu acredito muito que não é fruto só apenas das ligações, mas de uma relação que há algum tempo já vem desgastada. E essas ligações talvez tenham sido um reflexo, veio à tona essa proibição, né? A lei, se você quer uma regulamentação, é porque realmente já estabeleceu um ponto limite. Então, creio que é o momento de repensar como tratar com o consumidor e, enfim, estabelecer uma nova relação aí. Perfeito. É bom lembrar que após esse cadastro no site Não Me Perturbe, leva em torno de 30 dias para que o pedido seja repassado para as empresas e realmente comece a funcionar. Eu confesso que eu já fiz o meu cadastro, estou aguardando aos 30 dias para saber se as ligações vão parar, né? Você também já fez o cadastro, Soraya? Não, eu estou atrasada, estou precisando fazer. E realmente as empresas vão ter 30 dias, né, para se adequar a essa decisão da Anatel e está criando essa listagem, a forma do consumidor se cadastrar, né, nessa lista. E a partir deste momento, dos 30 dias passado, se a empresa continuar ligando, né, o consumidor vai poder tomar as medidas necessárias, né, quando ele se sentir constrangido, né, e as empresas poderão até sofrer aí, receberem multas de até 50 milhões de reais pelo descumprimento dessa decisão da Anatel. Perfeito. Então, eu imagino que será sim cumprido pelas empresas, até pelo valor alto dessas multas. Da multa. Muito bom. Agora, olha só, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, 9 em cada 10 consumidores afirmam receber chamadas indesejadas de todo tipo, principalmente das empresas de telecomunicações. Por isso, nós resolvemos ir para as ruas de Uberlândia e saber das pessoas se elas geralmente atendem ou não esse tipo de ligação. Confira. Você costuma receber aquelas ligações de operadora de telemarketing? Sim, eu costumo receber, sim. E geralmente você faz o quê? Bloqueia, atende? O que você faz? Então, a gente tenta ser o mais cordial possível, a gente atende na medida do possível. Nem sempre a gente consegue atender todo mundo, mas tudo tem um limite, né? E você acha que incomoda? Sim, incomoda bastante. Por quê? É porque às vezes a gente tem outros afazeres no dia, então a gente não consegue atender em razão do trabalho e acaba afetando o desempenho da gente no dia. Eu costumo não atender, outra vez desligar, porque às vezes são coisas que não me interessam mesmo, então eu já não fico ocupando muito tempo. Só isso. Quando eu atendo, eles desligam. A maioria é desse jeito. Isso te incomoda? Incomoda, porque às vezes você não conhece o número, você vai e atende. Às vezes você retorna e eles não atendem. Às vezes você quer fazer alguma coisa e não pode fazer porque ela sempre está te ligando. E às vezes para ofertar planos que você já tem.
Você acha assim que deveria ser feito o que para mudar isso? Talvez elas não ligassem, ou talvez você permitisse, caso ligue, mas quando você já tem um plano, e elas, quando liga a primeira vez você já fala, e na segunda ela liga novamente. E aí você fala, não preciso, porque eu já tenho. E elas te ligam todas as vezes. Então é chato. Bom, isso cabe sim o direito do consumidor reclamar, inclusive no PROCON, quando essas ligações são insistentes, né? Quando o consumidor já deu sinal de que não quer receber essas ligações. Professor, fala pra gente, nesse sentido, você acredita que deve diminuir esse tipo de serviço de telemarketing no Brasil? As empresas devem optar por outras estratégias? Como a gente tinha abordado antes, inicialmente o número é significativo das adesões, daqueles que não querem receber as ligações. Lembrando que a gente ainda tem também aqueles que não se manifestaram ao contrário a isso. Então, acredito que as empresas elas ainda vão, como já tem um investimento feito nesse setor e todo o processo já está montado, provavelmente elas ainda vão manter um certo tempo, até que definitivamente isso acabe se mostrando inviável, né, pelo desgaste que isso gera para o consumidor. Então as empresas acho que elas têm que avaliar com muito cuidado o custo-benefício disso, porque à medida em que os clientes se afastam, tem que ser revista essa postura, né? Então, ao longo do tempo que a gente vai ver como vai ser o comportamento das empresas. Creio que num primeiro momento vai haver ainda uma manutenção em função daqueles que não pediram, né, essa adesão, até um limite que aquilo se torne inviável, né? Tem acho que creio que vai acontecer esse momento aí, no momento futuro. Bacana. Falávamos anteriormente aqui de algumas iniciativas pessoais, tem pessoas que podem cadastrar, né, esses números. Tem muita gente que bloqueia quando começa a ver que é um número insistente, né, bloqueia ali aquele número, mas também pode cadastrar com situações curiosas, por exemplo, um lembrete de beber água, ou uma mensagem motivacional, tipo, né, você é linda. Então, uma amiga fez isso, eu achei interessante, estou compartilhando com vocês, porque eu achei a iniciativa dela, antes de existir o site Não Me Perturbe, né, como vou me livrar disso, já que ela não atendia, falou, mas eu vou ter um lembrete para beber água, para me sentir linda. A gente vai utilizando. Utiliza para outras coisas. Mas agora, voltando, falando muito sério sobre esse assunto, Soraya, já existia no PROCON de outros estados iniciativas parecidas com essa. Já era possível fazer, sim, né, pedidos oficiais para esses órgãos para que houvesse um bloqueio desse tipo de ligação. Sim, é verdade, Patrícia. Inclusive o PROCON do estado de Minas já tinha esse recurso, né, onde você podia também fazer o cadastro do seu número de celular, para não estar recebendo essas ligações indesejadas, né? E outros estados também já tinham essa iniciativa, e aqui em Minas foi um dos pioneiros aí com esse mecanismo que não era tão divulgado e agora tomou uma proporção aí a nível nacional. Ainda maior, né? Justamente. E nós vamos ver agora uma iniciativa de uma empresa aqui de Uberlândia. Você já ouviu falar no conceito de inside sales? O termo em inglês, uma tradução simples, significa vendas internas. Esse modelo tem sido a aposta de muitas empresas para conquistar novos clientes com uma abordagem bem diferente do tradicional telemarketing. Entenda mais sobre esse assunto na reportagem a seguir. Segundo dados da Secretaria Nacional do Consumidor, mais de 90% dos brasileiros dizem se sentir incomodados com as ligações de telemarketing. Por isso, uma nova concepção de vendas por telefone já foi desenvolvida. Normalmente é assim, você está se divertindo e de repente a empresa de telemarketing te liga, te vendendo um produto que você nem conhece ou não quer comprar nesse momento. E essa é a diferença dessa empresa de tecnologia que faz Inside Sales. Inside Sales, que pode ser traduzido como vendas internas, é uma estratégia de venda por telefone que alcança o consumidor de uma forma menos invasiva do que o telemarketing que estamos acostumados, como conta o diretor de Inside Sales de uma empresa de Uberlândia. O telemarketing acontece o seguinte, o pessoal gera uma lista, né, para fazer uma ligação, provavelmente essa ligação, o cara não está esperando essa ligação, não é o momento de compra dele, ele não está interessado por aquilo, e aqui ao contrário, a gente tem uma parceria muito legal com o marketing, que marketing começa a fazer esse relacionamento, então através, por exemplo, do Facebook, do Instagram, de publicações do nosso blog, ele começa a ser atraído por isso, e a partir desse momento a gente tem um relacionamento, então esse cliente deixa o e-mail com a gente, deixa o telefone, e a gente liga para realmente ajudar ele e entender se ele está realmente
realmente precisando, no nosso caso, oferecer para ele uma solução de sistema de gestão. Assim, antes de ligar para o futuro consumidor, a empresa estabelece uma relação com a pessoa, até chegar o momento de vender o produto, papel desempenhado pelo marketing. O marketing é fundamental porque a gente fala que ele é a primeira ponte, né? Ele é o primeiro contato com o nosso possível cliente. Como o Roberto disse, a gente que capta a atenção dele através de conteúdo no nosso blog, a gente produz material para ajudar ele na gestão dele hoje e entender o quanto a nossa solução no futuro pode ser legal e pode ajudar ele a fazer o controle da loja dele. Mas como saber a hora de ligar para o consumidor? À medida que ele vai avançando, a gente vai nutrindo e educando ele com os nossos materiais, ele fala que quer testar o nosso sistema. Então, nesse momento, é o start para a gente passar para a equipe de vendas. Roberto ainda explica como implementar o Inside Sales em uma empresa. Primeira coisa, identificar realmente um nicho específico, né? Porque realmente trabalhar com o Brasil inteiro, ou dependendo do que você for fazer, inicialmente é bem complicado se você não definir um nicho. E a partir daí, você começar a segmentar e falar realmente com as pessoas que precisam. Então, se você tem, por exemplo, uma farmácia, fale com pessoas de farmácia. Se você tem uma padaria, fale com pessoas de padaria. Né? Querer tentar atender todo mundo inicialmente é complicado. E montar uma operação para isso, você vai precisar principalmente de um acesso à internet, relacionar com essas pessoas e um telefone. Né? Não é tão complicado. E a parte mais importante, começar, né? Entender como é que isso funciona e começar a praticar isso. Professor Cristiano, quais outras alternativas, então, as empresas podem adotar em vez de utilizar o tão tradicional telemarketing? Né? Uma abordagem mais pessoal? Eu creio que pela dimensão, aí no caso dessas empresas, como a ideia central é o maior número de clientes possível que você possa atingir numa comunicação, uma comunicação de massa, esses recursos que os gestores aí da Inside Sales falaram, né, o gestor falou, seriam talvez as mais indicadas nesse momento pelas tecnologias disponíveis que a gente tem, né, os aplicativos, aí, Facebook, Instagram e tudo mais, que seriam interessantes nesse primeiro momento, pela dimensão e pelo número de clientes que você pode atingir. Então, creio sim, eu não vejo nesse primeiro momento alguma ferramenta talvez mais adequada para essa abrangência de pessoas, né? Agora, só ressaltando a fala do entrevistado, ele disse uma coisa interessante, relacionamento. Eu acho que as empresas, elas esquecem que você não tem um relacionamento só no primeiro momento, mas ele é contínuo, ao longo do tempo. Então, creio que o que motivou talvez essa insatisfação seja o fato da companhia, num primeiro momento aborda, depois ao longo do tempo ela te deixa na mão. E aí o cliente está manifestando agora dessa forma, ele está falando, olha, eu não sou apenas aquele que você faz um primeiro contato e depois, então isso acabou culminando nessa situação toda. Então, acho que a frase foi bem dita ali, relacionamento, estabelecer esse relacionamento, uma coisa que às vezes demora mais tempo, talvez criar um mecanismo de um relacionamento mais longo e estabelecer um vínculo melhor para esse cliente voltar a ter confiança nessa empresa. Porque de outra forma eu não vejo, já chegou a um determinado ponto que já se tornou até agressiva essa campanha do telemarketing, né? Então desenvolver outras ferramentas, mas num primeiro momento eu acredito muito nesses aplicativos, nesses sites de relacionamento talvez sejam bem interessantes para atender um público maior, para abranger mais gente, aí seria interessante. Perfeito. Soraya, o que você acha também dessas iniciativas? Existem várias plataformas, né, para conversar com o consumidor. Por que o telefone? Justamente, por que o telefone, né, Patrícia? Não, essa iniciativa é muito válida, né, e vai incentivar com que as empresas criem outras formas, né, menos invasivas de estar abordando o consumidor. Porque o que o Cristiano falou dessa questão do relacionamento, ela é muito importante. Hoje ficou muito impessoal, né? Você fala a maior parte do tempo até com a máquina, né? Você não fala mais, para você conseguir falar com o atendente é um custo. Então, acho que tudo isso são formas de tentar melhorar essa relação entre o fornecedor e o consumidor, né? É uma iniciativa muito válida e a gente espera que realmente tenha efetividade, que dê certo. Agora tem que ampliar esse serviço, não ficar só para as empresas de telecomunicações, ampliar para outros setores, como por exemplo os bancos, né, que ainda não estão inclusos ainda nessa plataforma. Isso, essa decisão, por enquanto, né, da Anatel, ela se refere somente às telecomunicações, né, mas
é sim de extrema necessidade a criação também desse mesmo mecanismo para os bancos e demais instituições financeiras, né, que rotineiramente também ligam para os consumidores oferecendo serviços e incessantemente você fala, olha, não, eu não quero, te agradeço, mas por que a senhora isso, a senhora aquilo? Eles tentam de toda forma te dissuadir a aderir ao programa, ou ao produto, né? E isso também é incômodo. Então fica aí a dica, né, para as agências reguladoras estarem criando também, né, essa listagem aí para outros serviços, né, que não só os de telecomunicação. Com certeza, isso já virou tema de vários canais de humor na internet, né, esses temas dos telemarketings ligando para nós brasileiros. Agora, mudando de assunto, chegou a hora de você saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Em Uberlândia, o sol predomina durante todo o dia, mínima de 14 graus e máxima de 27. Previsão do tempo parecida em Monte Carmelo, sol e termômetros marcando entre 14 e 26 graus. Em Ituiutaba, a temperatura fica um pouco mais alta, com mínima de 15 e máxima de 32 graus. Patos de Minas com predomínio de sol, temperatura mínima de 14 graus e máxima de 27. Céu aberto em Tupaciguara. Por lá, a mínima deve chegar a 15 graus e a máxima a 28. Agora é hora do quadro Mercado de Trabalho. Confira algumas vagas disponíveis para Uberlândia e Patos de Minas. A CDL de Uberlândia disponibiliza uma vaga para coordenadora pedagógica. É preciso ter ensino superior completo em pedagogia ou psicopedagogia e experiência na área. Salário a combinar. E atenção, esta vaga é para residir em Angola. Uma vaga para farmacêutico balconista. É necessário ter ensino superior em farmácia e conhecimento de informática básica. Salário a combinar. Oportunidade para assistente de departamento pessoal. A escolaridade exigida é ensino médio completo ou superior cursando. É preciso ter experiência de 2 anos, conhecimento no sistema Mário Monteiro e de informática básica. Salário de R$ 1.500 mais benefícios. Na CDL de Patos de Minas, tem vaga para analista de recursos humanos. É necessário ter ensino superior em administração, experiência, informática avançada, habilitação tipo B e carro. Remuneração de R$ 2.000 e benefícios. Uma vaga também para auxiliar de compras. O contratante exige ensino médio completo e experiência na área. Salário de R$ 1.800 mais benefícios. Se você quiser se candidatar a uma das vagas ou saber de outras oportunidades, entre no site da CDL de Uberlândia e da CDL de Patos de Minas. O Jornal da UFO está chegando ao fim. Se você perdeu, olha só, nós falamos sobre o bloqueio de telemarketing. Existe já uma plataforma nacional, um site onde você, consumidor, pode bloquear as chamadas indesejadas de telemarketing das principais operadoras do Brasil. Basta você entrar no site Não Me Perturbe. Só digitar Não Me Perturbe e você vai achar o site facilmente e fazer um cadastro muito rápido e simples. E nós recebemos hoje aqui para falar sobre esse assunto o professor Cristiano Camargo, da Faculdade de Gestão de Negócios da UFO. Agradeço muito a sua participação hoje, professor. Patrícia, né? Também prazer. E também da Soraya, que é advogada e presidente atualmente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Obrigada, viu? Patrícia, eu que agradeço o convite, né? Obrigada ao professor Cristiano também. Tá? E nos colocamos à disposição para outras participações. Que ótimo. Em breve, espero recebê-los novamente aqui no JU. Um prazer. O nosso jornal desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e você sabe que eu te espero amanhã. Tchau.